Olá pessoal, então eu estou gravando esse vídeo para a gente fazer uma reflexão aí sobre essa ação civil pública intentada pela Associação Centro Dom Bosco, para explicar um pouquinho essa questão jurídica para vocês, ao mesmo tempo integrá-las à nossa fé católica. Então vamos começar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para começar, eu queria fazer só uma distinção que está aqui no Catecismo da Igreja Católica, que eu acho muito importante trazer para vocês, que eu tenho ouvido muita confusão sobre algumas terminologias. No 2089, ele vai fazer a distinção entre incredulidade, heresia, apostasia e cisma. Vamos ouvir o que isso quer dizer. Incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Recusar, não acreditar, né? Então o ateu não pode odiar Deus porque simplesmente ele não acredita, ele recusa a verdade. Chama-se heresia, a negação pertinaz, né? Persistente, continuada, após a recepção do batismo, ou seja, a pessoa é batizada, né? Ela fez parte da igreja, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica. Ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade, aquela dúvida que a pessoa não busca sanar, né? Então aquela dúvida que continua no coração ou a negação disso, isso é heresia. Apostasia, repúdio total à fé cristã, que é o que a Porta dos Fundos está fazendo, né? Apostasia, repúdio à fé cristã. Cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice. Não se sujeitar ao Papa, não tê-lo como Papa. Também isso está acontecendo na igreja com o Papa Francisco. Então é um cisma, ou da comunhão com os membros da igreja a ele sujeito. Bom, feitas essas distinções, que é importante a gente ter para a gente saber exatamente do que a gente está falando, deixa eu ver se eu marquei aqui, eu acho que é o 917 também, do Catecismo da Igreja Católica. Deixa eu ver se é ele mesmo. Que fala do limite da liberdade. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que eu coloquei. Só um minuto. É tanta anotação, é tanto livro, que eu tenho que achar onde que eu coloquei do limite da liberdade. 1740, ameaças à liberdade. Vamos lá. Para a gente saber que a Igreja Católica também dá os limites das coisas que os homens podem fazer. Diz o 1740 do Catecismo, ameaças à liberdade. O exercício da liberdade não implica o direito de dizer e fazer tudo. É falso pretender que o homem sujeito da liberdade baste a si mesmo, tendo por fim a satisfação de seu próprio interesse no gozo dos bens terrenos. É o que o Felipe Aquino diz lá, né? Entrar pela porta estreita, que a gente já leu aqui, né? O homem se torna um animal, né, e um risco para a própria sociedade quando ele age assim, né, sem limites. Por sua vez, as condições de ordem econômica e social, política e cultural requeridas para um justo exercício da liberdade são muitas vezes desprezadas e violadas. Justo exercício da liberdade, presta atenção. Estas situações de cegueira e injustiça prejudicam a vida moral e levam tanto os fortes como os fracos à tentação de pecar contra a caridade. Fugindo da lei moral, o homem prejudica a sua própria liberdade, acorrenta-se a si mesmo, rompe a fraternidade com seus semelhantes e rebela-se contra a verdade divina. Eu aproveito para pegar esse gancho para dizer para vocês que na nossa Constituição Federal, o artigo 5º, ele dá diversas liberdades e garantias, né, fundamentais, né, do ser humano, mas nenhuma delas é ilimitada. A nossa liberdade não é ilimitada nem, muito menos pela fé católica, mas pela lei dos homens, que tem essa interferência judaico-cristã. Nossa sociedade é permeada disso. A igreja na era medieval difundiu a cultura, a educação, o ensinamento, né? A ciência evoluiu. O Felipe aqui está com vídeos ótimos sobre isso. E isso interferiu nas leis, isso interferiu no nosso processo de civilização, na nossa sociedade. Então a nossa lei está permeada, querendo ou não, do cristianismo.
né? Infelizmente, com o mundo descristianizado, a gente vai ver decisões judiciais contrárias ao cristianismo, porque estão contrárias à lei. É por isso que a gente não está entendendo muita coisa que está acontecendo, mas é por causa dessa descristianização que hoje foi manifestada aí pelo Toffoli, né? Hoje que eu digo hoje em dia, né? Foi recente, agora a decisão do Toffoli. E ele usou assim eu já pego aqui o gancho dele, ele usou uma desculpa, né, para não manter a liminar da ação civil pública que foi ajuizada pelo Centro Dom Bosco, e diz assim: não se descuida da relevância do respeito à fé cristã, assim como de todas as demais crenças religiosas ou ausência dela. Não é de supor, contudo, que uma sátira humorística tenha o condão de abalar valores da fé cristã, cuja existência retrocede há mais de 2000 anos, estando esculpida na crença da maioria dos cidadãos brasileiros. O Toffoli afirmou justamente por que isso está na lei. Por que o vilipêndio é crime? Por que a ação civil pública, a partir de 2007, vou pegar aqui para vocês. A ação civil pública é a ação de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Essa é o início de 1985, né? A Lei 7.347. Só que em 2007 botou assim, olha, foi incluída olha aqui para vocês, ó. Regem-se pelas disposições dessa lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais, que é o que o Centro Dom Bosco está pedindo, né? Esse dano moral coletivo, inclusive, né? No artigo 4º vai dizer qualquer interesse difuso ou coletivo. E no 7º, incluído pela Lei 12.966 de 2014, bem recente, a Lei de Ação Civil Pública está prevendo o dano moral quando o ilícito é cometido contra a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Então, o pedido é super bem embasado, né? O pedido de liminar está constante aqui, que eu peguei, salvo engano, no artigo 12, poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo. Então, vamos lá, vamos partir para a ordem cronológica das coisas. No dia, em dezembro, deixa eu ver quando peguei aqui. No dia 13 de dezembro do ano passado, recente agora, né? O Centro Dom Bosco, que é uma associação, e essa ação pode ser ajuizada por associação, está aqui dizendo, no artigo 5º, tem legitimidade para propor a ação principal e a cautelar a associação. Aí vai dizer os pré-requisitos da associação, que o Centro Dom Bosco certamente cumpriu, né? No inciso 5º da Lei da Ação Civil Pública. Então, ele ajuizou essa ação com esse pedido de liminar, né? O fundamento foi a liberdade religiosa e dignidade da pessoa humana, e esse inciso que eu comentei aqui da questão religiosa, do respeito. Deixa eu pegar ele de novo aqui, porque não dá para decorar tudo, né, pessoal? Como é que fala exatamente a lei? A honra e a dignidade de grupos raciais. Honra e dignidade, né? E o presidente da Associação Dom Bosco, ele fez um vídeo, né? Porque eu acompanho eles no YouTube, eles têm muita coisa boa no YouTube que é bom vocês acompanharem, né? Reforça, alimenta a nossa fé. Ele falou que o perigo disso tudo é se fomentar um discurso de ódio, uma perseguição física dos cristãos. Ora, se não é isso que vai acontecer realmente com a gente, como aconteceu com o próprio Cristo, né? Então, assim, a meu ver, uma ação deveria, com relação à proteção do Estado a esses grupos religiosos, como diz aqui na lei, que inclusive o Ministério Público é obrigado a oficiar nesses processos, porque ele é o guardião da lei. Se ele não for oficiar como fiscal da lei, se não for oficiar como autor, ele oficia como fiscal da lei obrigatoriamente, também está aqui na lei. Por quê? Porque é uma questão de Estado, é uma questão de proteção jurídica da sociedade. Eu já quero partir aqui para o artigo que me faz levantar as orelhas com relação à atuação do Ministério Público, porque ali a gente vê a ausência da atuação estatal. Quando o Estado não age tendo a lei na sua mão, isso é uma decisão política, concordam?
Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, da função do Ministério Público. A ele é garantido, né, alguns direitos. O Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, como esses que a gente citou aqui na Lei de Ação Civil Pública. E é bom que eu faça uma distinção para vocês aqui, muitas vezes não sabem ou não conhecem o direito, né? Existe o ilícito civil e o ilícito penal. Nesse caso, o que foi cometido foi o ilícito penal, que é o vilipêndio lá do artigo 208 do Código Penal, cuja titularidade para entrar com essa ação é do Ministério Público. Não existe nenhuma previsão de que seja privativo de alguém, do ofendido, entrar com essa ação, porque existem ações penais que são assim. Vamos dizer que a titularidade penal é do Estado. É ele quem deve condenar, é ele quem deve punir, é ele quem deve buscar o exercício do direito penal. Mas em alguns casos em que a honra, a coisa é muito íntima e pessoal, o Estado diz assim, olha, você fica livre à vontade para ajuizar a ação, né, iniciar essa ação, esse inquérito, através de um delegado, né, de uma investigação, óbvio, policial, mas fica livre para fazer essa representação na delegacia se você quiser. Não é o caso dessa lei. Nesse caso, o Ministério Público está faltando com o dever dele. Por quê? Porque o ilícito civil, qualquer um de nós pode ajuizar, né? Isso está na área civil. O ilícito penal é o Ministério Público. E eles são, na verdade, diz o Código de Processo Penal, que nós somos como subsidiários do Ministério Público. Vai dizer, será admitida ação privada no artigo 29 do Código de Processo Penal. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, se o Ministério Público ficar inerte, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Ou seja, ele pode entrar a qualquer momento do processo, mas se ele não fizer, nós podemos fazer. Vai dizer aqui mais adiante que, em se fazendo, isso tem repercussão no mundo civil, entenderam? A gente está no mundo penal, mas isso tem repercussão no mundo civil porque o próprio Código de Processo Penal prevê isso no artigo 63. Transitada em julgado a sentença condenatória. Transitada em julgado, pessoal, é quando não cabe mais recurso, tá? Transitada em julgado a sentença condenatória penal, condenada, poderão promover-lhe a execução no juízo civil para o efeito de reparação do dano o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Então, a ação, como a gente costuma dizer, né, a ação penal, ela garante um título executivo judicial para ação civil. Eu não preciso formar toda uma ação de conhecimento para ir lá e executar depois no final. Eu já conheci no direito penal, já conheci no processo penal e eu vou só executar no processo civil. Como o Ministério Público se quedou inerte, né, diante da materialidade do crime, indício suficiente de autoria, que eles tinham tudo isso para iniciar pelo menos a investigação desse crime, né? E a materialidade está tão explícita ali que ele pode até dispensar o inquérito policial e já oferecer denúncia com os recursos que ele tem, que são públicos, não é isso? Então, a minha tristeza é ver que o Estado toma essa decisão de se calar, enquanto a lei prevê que a iniciativa é privativa do Ministério Público, está aqui no 129 da Constituição Federal. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. No artigo 100 do Código Penal, a gente vai ler o seguinte, deixa eu pegar ele aqui, não sei se eu marquei, aqui, vamos lá. Artigo 100 do Código Penal. O que vai falar da obrigação do Ministério Público? A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declare privativa do ofendido. A ação penal é pública. O que quer dizer isso? Quem tem que ajuizar é o Estado, cabe ao Estado, é algo público, é algo de defesa do direito público. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que é o seguinte, quando nós vemos que o Estado não se manifesta e quando nós vemos que o mundo está descristianizado e muitas das coisas que se colocam aqui, por exemplo, nessa ação civil pública, nessa lei, fica sendo como algo só decorativo, que na realidade tem muita dificuldade de se realizar, porque no final vem o STF e decide aí
na questão política, né, porque para eles agrada muito até, né, isso, porque nós somos, vamos dizer que uma barreira para muitas coisas que se quer decidir, dentre elas o aborto, não é isso? Então isso é uma briga que vai muito além do plano aqui material, né? Como eu estava dizendo, tem o ilícito civil, que a gente pode correr atrás, que é a indenização, o dano moral, o dano material, o recurso de uma ação civil pública que o São Dom Bosco está intentando, e tem o ilícito penal, né? Que é o crime em si. O crime em si. Nenhum dos dois tende a ter sucesso. Para explicar para vocês, a gente pode dizer, São Dom Bosco ganhou ou São Dom Bosco perdeu. Não, não ganhou nem perdeu. Um pedido de liminar, deferido ou indeferido, né? Ele concedido ou não concedido, ele sempre é precário. Ele sempre é precário porque ele é decidido sem olhar todos os, vamos dizer, sem instrumentalizar o processo, sem oferecer defesa, sem ouvir as partes. Por isso que ele é liminar, ele é inicial. Então, o que o Dom Bosco perdeu agora no STF foi um pedido meramente de liminar. A ação acabou de começar. A ação começou agora em dezembro. Então, agora volta para o juiz de primeira instância, né? Como eu ia dizendo, no dia 13 foi ajuizada a ação, no dia 8 o recurso do agravo do São Dom Bosco foi deferido pela Sexta Câmara Cível, e no dia 9 agora o STF, com uma reclamação que a Netflix entrou no STF, eles conseguiram, e resumindo aquilo que o Toffoli disse ali na matéria que a gente leu. Então, independente disso, meus irmãos, eu quero dizer muito assim de coração para vocês, tudo que a gente tentar fazer no mundo para defender a igreja, a chance de dar errado é muito grande. A chance de dar errado é grande, não impede a tentativa. Claro que a lei está aí para nos servir, para nós como cristãos darmos testemunho no mundo também, mas a chance de se levantar outras questões e fomentar essa instigação da fé católica é muito grande, porque é exatamente isso que o demônio quer. Ele quer tumultuar a ação da igreja no mundo. E daí eu já parto para a segunda parte, que é essa análise que eu quero fazer com vocês, vamos dizer, da judicialização das questões de fé, com as quais, desculpem, eu não concordo, e não concordo por não achar um efeito prático bom. Né? Punir somente financeiramente um canal desse não impede que eles veiculem outros filmes que nem falem de Cristo, mas que falem de coisas até piores, que fomentem depois o aborto, né? O homossexualismo, então nem se fala, já está aí. Filmes de baixo nível também já está sendo oferecido aos muitos, e a gente não vai catar cada um deles para tirar, dizendo que a sociedade é cristã católica, entendem? Então, a agressão está muito acima de um filme, está muito acima das leis. A agressão está na autorização que a sociedade dá para que isso gere lucro, entende? Na descristianização da sociedade. E por isso que eu quero trazer vocês de volta ao raciocínio da missão. Hoje, eu acabei de voltar da missa, né? Hoje a gente recebe de novo, né, o batismo, né? A água é aspergida na missa, a gente vai lá e renova as nossas promessas do batismo, porque hoje a gente comemora o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é um batismo de água, mas é um batismo de sangue. É um batismo de purificação que traz à humanidade, mas é um batismo de martírio. O martírio do escárnio, da perseguição, da ridicularização da fé, que é isso que nós estamos sofrendo hoje. Qualquer um que se ponha num grupo de amigos que não são católicos e comece a falar de Jesus, já vai dizer assim, olha, né, vamos dar um freio nesse aí, porque, né, tá estranho, né, fala de Jesus em tudo. Então, é essa perseguição que é muito pior, né, é a vinculação de filmes tidos como não diretamente agressivos a Cristo, mas que agridem a fé cristã, que estão aí, às vezes, na mão dos nossos filhos, dos nossos irmãos, e a gente não pode fazer absolutamente nada. Então, aí que eu chamo para a missão. Nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. Nós temos que ser o fermento da evangelização, como diz na Christi Fidelis Diet. Nós evangelizamos a cultura, porque nós somos cristãos. Nós estamos espalhados pelos 4 cantos do mundo, isso incomoda muita gente. Esses dias estava lá o Papa recebendo autoridades, né? Todos os embaixadores que estão ali em Roma, né? Estão ali, se apresentaram ao Papa, muitos beijaram sua mão, se inclinaram. Ora, que autoridade religiosa, que é um chefe de Estado, né, que é o menor Estado do mundo, é o Vaticano, mas é um chefe de Estado que recebe tantas autoridades e tanto respeito assim quando fala. Então, o que incomoda no mundo, o que os cristãos incomodam no mundo, ou às vezes até desacomodam, é o nosso testemunho de vida.
Essa é a nossa arma, esse é o nosso combate. Então, por que eu falei antes do tumulto que isso quer trazer? Porque essa guerra, essa judicialização vai fazer com que nós, muitas vezes, nos sintamos assim, no direito de querer algo do mundo. Entendem? A gente não tem, na verdade, que buscar algo do mundo. Eu quero partir para a própria palavra de Cristo. Pode parecer que o que eu estou falando seja um absurdo, porque a lei está aí para nos proteger. Mais uma vez, eu não sou contra a busca desse direito, mas eu quero refletir com vocês sobre os reflexos disso na nossa vida cristã. Eu pego aqui a palavra do evangelista Mateus, no capítulo 27, em que Jesus é injuriado e escarnecido. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias o edificais, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Do mesmo modo também, os chefes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e anciãos, caçoavam dele. A outro salvou a si mesmo, não pode salvar. Rei de Israel que é, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois que o livre agora, se é que se interessa por ele, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. E até os ladrões que foram crucificados junto com ele o insultaram, que Jesus fez. Ficou calado ouvindo. Evangelho de Lucas, tinha também o de João, não sei onde que eu peguei o de João aqui, deixa eu ver, de Marcos. O de Marcos, Jesus perante Pilatos, na coroação de espinhos, né? Marcos 15:16, os soldados o levaram ao interior do palácio, isto é, do pretório, e convocaram toda a corte. Em seguida, vestiram-no de púrpura como um rei, né? E tecendo uma coroa de espinhos, fizeram o quê? Lhe impuseram e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! E batiam na cabeça dele com caniço, cuspiam nele, de joelhos o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com suas próprias vestes. Que é maior escárnio que esse que passou nosso Senhor Jesus Cristo? O que ele fez? Ficou calado. A caminho do Calvário, enquanto o levavam, em Lucas 23:26, eu peguei um trechinho de cada evangelista. Enquanto levavam, quando Jesus perante Herodes. Herodes tinha aquele afã de encontrar Jesus, finalmente deu de cara com ele e começou a fazer aquelas perguntas satíricas, né? Aquelas perguntas infames de Herodes, que deveria, com a vida que ele tinha, aquela libertinagem que ele vivia, Jesus atingia ele só por sua vida, assim como São João Batista, né? Que foi morto também das mãos dele. Herodes, juntamente com sua escolta, tratou-o com desprezo e escárnio e, vestindo com uma veste brilhante, remeteu a Pilatos. E nesse mesmo dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos entre si, pois antes eram inimigos. Óbvio, né? O reino do demônio se dá as mãos na hora que eles estão de comum acordo, não é isso? Por fim, eu quero ler para vocês João 18, que diz assim: quando Pilatos questiona Cristo, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus só respondeu assim: Falas assim por ti mesmo ou outros te disseram de mim? Aí Pilatos disse assim: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste? Qual foi a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo? Nosso rei, Deus do universo? Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos disse: Então tu és rei? Tu dizes: Eu sou rei. E segue aquele discurso que a gente sabe muito bem. Por que eu quis ler esses trechos? Porque realmente nós pertencemos a um mundo que há de vir. Com o batismo, nós já somos retirados da terra, já somos elevados com Cristo na ascensão ao céu, mas também na cruz. Então, a gente tem que se fiar na nossa missão aqui. Esquecer esse tumulto que faz em volta da gente, com sátira, piada, no nosso convívio com nossos amigos, na nossa família, ou vendo na TV, aparecendo algo que nos atinge frontalmente, falar de Jesus como gay. Nossa Senhora, então, meu Deus do céu, mexer com Nossa Senhora, mexe com o profundo do nosso coração, né? Ela é a rainha do nosso coração, nossa mãe bendita. Então tudo isso é para que a gente traga firme, inscrito no nosso coração a palavra de Cristo: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Se for martirizado, haja como eu agi, na cruz, no silêncio,
sabendo que eu estou do lado da verdade, sabendo que minha vitória é certa. Não é a vitória do mundo, não é a briga judicial, não é isso que vai nos elevar. Não é isso que vai fazer com que os outros enxerguem os erros deles. Não é isso que vai fazer com que os outros sejam punidos. Olha, nunca mais façam isso com os cristãos. É uma atitude elevada, é uma atitude de defesa ao cristão, mas não é a atitude de maior defesa, de maior barreira. A maior barreira que o cristão vai formar contra o mundo é a barreira do testemunho. Então essa é a minha reflexão final para vocês. Que nós sejamos testemunhas na nossa vida privada, individual. Que nós sejamos fiéis lá nas portas fechadas do nosso quarto orando, para que ninguém veja. Façamos o nosso trabalho em silêncio, sejamos testemunhas quando o nosso trabalho não é feito em silêncio, e quando pode ser feito em silêncio, que a tua mão direita não veja o que a tua esquerda fez. A evangelização é a evangelização pela nossa vida. O combate ao escárnio de Cristo é o combate que nós fazemos levando a palavra àqueles que não a têm, porque são esses que mais escarnecem e zombam de Cristo, aqueles que não acolheram a verdade, como Pilatos, como Herodes. Diz-me que é a verdade, então. Pilatos fala para Cristo, mas a verdade estava na frente dele. A verdade sou eu, o caminho, a verdade e vida. Cristo podia ter dito para ele, a verdade sou eu estou aqui. Mas você não quer ver? Você quer ouvir palavras dos homens, quer ouvir a vitória sobre o mundo. Não, eu não vou fazer vitória sobre o mundo aqui. A minha vitória é outra. Então, isso, meus irmãos, isso é o nosso testemunho, tá? Eu quero que vocês não percam o foco da missão, que vocês não deixem de levar o evangelho na evangelização, seja onde vocês forem, rezando o texto numa comunidade, rezando o texto com pessoas necessitadas, levando a palavra de Deus, sendo luz onde vocês estão, né? Sendo fiéis nas vidas privadas de vocês, não permitindo que esse tumulto do mundo entre na igreja. Esses dias a gente refletiu o evangelho de Jesus caminhando sobre as águas, está até no feed da comunidade se vocês quiserem dar uma olhada depois. Jesus vindo ao nosso encontro sobre as águas, os apóstolos assim assustados no barco sem reconhecer Jesus, sendo que as águas são esse mundo tormentoso que às vezes a gente está passando, né? O barco é a igreja. Então nós temos que estar dentro do barco para sermos salvos. Cristo é aquele que desafia a humanidade, desafia todo o poder humano e da natureza, caminha sobre as águas, é a luz no meio daquelas trevas, daquele mar, se mostra, se revela, não temas, eu sou Cristo, eu estou contigo. Cristo está comigo nesse momento aqui pela Sagrada Comunhão. A única coisa que eu ingeri até agora foi água. Então Cristo está comigo, eu sou a igreja. Essa igreja ninguém destrói. Portas do Fundo pode escarnecer da minha fé, mas não escarnece desse Cristo que está dentro de mim. Com esse Cristo que está dentro de mim, eu sou mais que vitoriosa e posso proclamar em alta voz aqui, viva Cristo Rei. Através de mim, Cristo entra em diversos lugares. Através de mim, da minha fé e de me colocar como instrumento nas mãos de Deus, eu entro nos lugares em que a palavra precisa ser falada, a oração precisa ser praticada. Esse é o combate do cristão. Não percam o foco. Não percam o foco. Se perder a ação, se vier mais 10 episódios ou séries ou filmes como esse, não percam o foco. Evangelizem. Assim a gente incomoda. Não deem dinheiro para essas pessoas, deixem de seguir pessoas que postem coisas que são contrárias à nossa fé, que seja uma postagem só, com uma bandeirinha lá do movimento LGBT. Dá dislike, sai, mostra. Assim, esse é o movimento dos cristãos. Aí a gente vai ser realmente perseguido. Quando começar a doer no bolso deles, quando a gente começar a se configurar Cristo na cruz, ali a gente vai ser perseguido. Então, tenham sempre em mente aquela passagem do julgamento final. Eu não estou com ele aqui agora para ler para vocês, mas Jesus falou, vinde benditos de meu Pai, e vai afastar os que não são benditos do Pai, e vai dizer, quem são os benditos do Pai? Aquele que deu a mim quando tive fome, me vestiu quando eu estava nu, me deu de beber quando eu tive sede, me visitou quando eu estava doente, me visitou quando eu estava privado da minha liberdade. Ali nós somos benditos de Deus, ali nós somos vitoriosos, porque nós somos a Santa Igreja Católica. Ninguém é capaz de destruir nossa igreja. Façam o trabalho de formiguinha e não se preocupem com o mundo. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Combatam pelo exemplo. Fiquem com Deus, uma ótima semana e que Cristo ilumine os corações e viva aí o Centro Dom Bosco, que quase que diariamente ajuda a nossa fé, sustenta a nossa fé com aulas tão importantes
que nos mostram as verdades da fé, nos levam a querer ser fiéis, cada vez mais fiéis à nossa fé, nos fazem enxergar tantas heresias. Tenham força, meus irmãos do Centro Dom Bosco, né? Essa luta ela é quase que inglória, mas vale a intenção. Fiquem com Deus, até mais.